de Zaqueu em ter recebido a palavra encarnada, o Senhor Jesus, o Evangelho, a boa nova, a mensagem que era chegada ao reino de Deus. Os de Tessalonicenses também receberam a palavra com alegria. Isso no capítulo 1, versículo de número 6 de Tessalonicenses, nós vamos ver: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles, sendo eles imitadores, não só dos presbíteros, pastores, apóstolos, servos do Senhor, também imitadores do Senhor Jesus. Isso é algo que é ensinado, inclusive, várias vezes no Novo Testamento, em que devemos ser imitadores de Cristo, ou pelo menos imitadores daqueles que imitam Cristo. Então, imitar, aí nós vamos só fazer aqui uma digressão, imitar aqueles que não imitam Cristo é um grave erro para o povo. E só se pode imitar quem imita a Cristo se conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, que em muitos casos, nós sabemos que no evangelicalismo moderno, pelo menos, a gente vai ver muitas igrejas que procuram imitar as pessoas e não a Cristo, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, em repetidas vezes, Atos fala a respeito da alegria que veio aos homens quando o Evangelho chega a eles. Em Atos nós vamos ter inúmeras vezes esse termo acontecendo. Por exemplo, como foi no caso que nós vimos agora, desse contexto de Filipe, né, que a pregação de Filipe trouxe essa alegria a Samaria. A pregação vindo junto com o poder do Espírito Santo a causar milagres inimagináveis para o povo. Milagres e maravilhas acontecendo ali, demônios sendo expelidos e pessoas que tinham doenças incuráveis sendo curadas ali, e isso trouxe grande alegria ao povo. Alegria no sentido físico da cura, mas principalmente da pregação do Evangelho. Então, também nós temos a questão do eunuco depois de seu batismo. O eunuco etíope foi seguindo o seu caminho, cheio de quê? De júbilo. Aí no mesmo versículo, capítulo 8, que nós acabamos de ler aí, de Atos, no versículo de número 39, nós vamos ver: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Quando ele teve a compreensão da palavra, na qual ele nunca tinha tido essa compreensão, ele se perguntou a vida inteira, tentando entender quem era aquele, se falava de si mesmo ou de outro, mas ali falava do Salvador, o Senhor Jesus. Depois dali, a alegria tomou conta do seu ser, e ele seguiu o seu caminho dessa forma. A mesma coisa acontece com a conversão das pessoas até os dias de hoje. Quando se tem um encontro real com o Senhor, quando se é regenerado, quando a graça eficaz atinge todo o ser da pessoa, a alegria toma de conta, a certeza toma de conta. Certeza da salvação e a certeza da verdade que se tem em mãos também. Então, havia alegria em Antioquia da Pisídia, quando os gentios ouviram o Evangelho. Estava para sair da sinagoga e chegar a eles. Vamos para o 13 aí de Atos, capítulo 13 de Atos, versículo de número 48, que diz: os gentios, isso é um texto inclusive clássico para calvinistas, né? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa alegria
toma conta do ser do eleito. É por isso que desde o começo, quando nós falamos de alegria, nós falamos o seguinte, que o sujeito dizer que é convertido e não ser feliz e alegre de fato, tem alguma coisa errada com ele. O Senhor regenerando o ser de alguém e ele sendo eleito, ele é alegre, apesar das circunstâncias, das dificuldades, das lutas que se pode ter nessa vida. Então, o Novo Testamento, ele torna claríssimo que a conversão deve ser uma das experiências mais felizes de todo o mundo. Quando se tem a conversão, a alegria toma de conta. O Novo Testamento vai deixar isso claro. Como nós informamos, só lembrando mais uma vez, nós temos 72 vezes o termo Sharien e 70 vezes o termo Hará. Isso dá uma somatória de mais de 140 vezes esse termo sendo utilizado em todo o Novo Testamento. É por isso que é declarado por teólogos, é declarado por exegetas, que o Novo Testamento é o testamento da alegria. É por isso que o apóstolo Paulo coloca como primeira característica do fruto do Espírito, que é amor, a alegria. Que todos os convertidos devem ter. Portanto, é inadmissível um cristão infeliz por toda a vida. Ele pode ter momentos da vida em que ele tenha tristeza. Acontece. Ele pode, como nós somos pecadores, nós passamos por momentos assim, passamos por lutas, passamos por momentos difíceis, mas sempre, desde que se diz que crê o Senhor Jesus, nunca ter felicidade no Senhor, tem algo errado. O apóstolo Paulo coloca aqui nessa escala, primeiro, a alegria por causa disso, porque ele mesmo tem essa alegria, e porque ele vê no povo de Deus, em todas as igrejas que foram plantadas, visitadas, doutrinadas, exortadas, a alegria. Então, a coisa mais comum é o povo de Deus ser alegre. Outro ponto que é a alegria de crer. A oração de Paulo pelos cristãos em Roma é para que o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz em sua crença. Vamos aí em Romanos 15, versículo de número 13. Que a palavra vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, encha de toda a alegria e paz no vosso crer. É interessante porque depois de alegria nós temos aqui aí no fruto do Espírito: amor, alegria e paz. O apóstolo Paulo já é acostumado a escrever nesses termos, que o cristão, o seguidor de Cristo, ele tem alegria acompanhada de paz. Inclusive, até acertadamente, algumas músicas ou corinhos no passado que nós já chegamos a cantar, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu creio em meu Senhor. Acertaram nessa, né? Não nos é determinado que cante isso no culto, mas acertaram a fazer a letra dessa música dessa forma. Então, Paulo deseja que aumente essa alegria de sua fé para os filipenses também. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 25, nós vamos ver, e
convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, ou alegria da fé, se ter o entendimento, porque a fé tem alguns significados, né? Ela pode significar aquilo que crê, no que não pode se ver, mas acredita-se sim, o Senhor. Fé também a questão doutrinária, o conjunto de doutrinas, que é o caso aqui, a alegria dessa fé, a alegria de ter o entendimento daquilo que se é ouvido por meio da pregação, por meio das cartas, por meio da exortação. Nós temos isso aqui também. Então, o Novo Testamento torna claro que a crença cristã é seguida por essa alegria. Ela é seguida por essa alegria. O Novo Testamento, a fé e a alegria andam juntas também. Onde se tem alegria, tem a alegria da fé, elas caminham juntas sempre. Também há uma certa severidade nesta alegria cristã. É uma alegria que se regozija até mesmo na disciplina e na provação. Sofrendo disciplina ou provação, essa alegria está junto. Por exemplo, Tiago, vá lá para Tiago agora, capítulo 1, a gente vai ver isso. Tiago, capítulo 1, versículo número 2. Nós vamos ver, Tiago ordena que seus leitores se alegrem quando são provados. Versículo 2 diz: meus irmãos, tende por bom motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Olha o que ele está dizendo aqui. Ter alegria em meio à provação. E aí a gente tem uma certa denominação, que nem evangélica é considerada uma seita, que diz: pare de sofrer. Quando o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Tiago, ele declara isso aos irmãos. Então, a alegria cristã é como a alegria de uma mulher de quem as dores de parto já se foram e cujo filho chegou. É semelhante a isso. O Senhor Jesus, João 16. João 16, ele vai falar sobre isso. O Senhor Jesus. 16, versículo 21 e 22, a palavra de Deus vai dizer, ó: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tem de tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Lembre-se de que o Senhor Jesus, ele foi morto. Todos pensavam que ele permanecia assim. Nós vimos isso nas pregações de Lucas. Alguns até estavam indo embora, outros queriam voltar às velhas reis. Pedro liderava isso, até para isso Pedro liderava os caras para voltar para a velha vida. Mas a alegria tomou conta deles, e essa alegria fez com que eles voltassem a ajuntamento. Essa alegria fez com que eles ficassem unânimes. Inclusive, essa alegria causa isso, causa o congregar, porque se quer partilhar uns com os outros toda essa alegria. Lá no versículo 48 que nós vimos, unanimemente, se tornam unânimes quando são alegres. Então, a alegria foi tão grande da parte dos discípulos, como nós vimos em Lucas, que eles não estavam nem entendendo o que o Senhor Jesus estava falando. A alegria é incontrolável daqueles que creem no Senhor Jesus. É algo insegurável. Então, é notável quão frequentemente o Novo Testamento
no Novo Testamento, a alegria e a aflição andam lado a lado. Eles passam por momentos difíceis, aflições, perseguições, morte, martírio, tivemos muitos, mas mesmo assim a alegria está com eles. Ela não se aparta deles, a alegria, em meio a todas as lutas que eles passavam. Então, a despeito da perseguição, os cristãos em Antioquia, por exemplo, ficam cheios do Espírito Santo e de gozo. Lá em Atos 13 ainda, versículo de número 52, por exemplo, nós vamos ver, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Transbordavam, uma alegria indizível. Lembra que o Senhor Jesus sempre usa o mesmo tempo, bem-aventurados os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça, os pobres de espírito. Lembra todo aquilo ali, aquela palavra ali, macários, macro, entendeu? Com a junção de outra palavra que vai, é como se dissesse, felicíssimos. Eles aqui exerciam isso. Toda essa alegria e felicidade, esse povo aqui, ao receberem, glorificar o Senhor, todos aqueles que foram destinados à vida eterna. Então, o cristão pode ter tristezas, mas também está se regozijando. Não é porque o cristão está passando por aqui, não tem alegria. As duas caminham juntas. Suporta as lutas e as provações por causa da alegria que vem do Espírito, que vem do Senhor. 2 Coríntios 6:10, nós vamos ver a palavra declarando o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Entristecidos, mas sempre alegres. Note, momentos de tristeza, mas a alegria é plena. Ela é permanente. Ela não, se tem um cessacionismo que não existe para o cristão, é o de alegria. A questão é que quando vem a tristeza, vem a luta, parece que essa alegria, ela se foi, mas ela não se vai, ela permanece. Ela está sempre acesa, ela não se desvai, porque o Espírito Santo de Deus, você foi selado com Ele, e é Ele que produz isso em nossas vidas. Então, por exemplo, o Evangelho trouxe tribulação a Tessalônica, mas também trouxe alegria em 1 Tessalonicenses 1,6, como nós vimos. Então, esta alegria na tribulação pode ser uma coisa muito maravilhosa, e a maravilha dela acha-se no fato de ser suportada e empreendida por amor a Jesus Cristo. Simplesmente isso. Pedro e João deixaram o sinédrio, como nós vimos na Escritura, e as suas ameaças, as ameaças que eles sofriam ali naquele momento, mas eles se regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome de Jesus. Eles saltavam de alegria por isso. Lá no capítulo 5, versículo 41 de Atos, um texto bastante conhecido, você pode conferir, deixar marcado aí. Por que também? Porque eles se lembravam da palavra do Senhor Jesus, que se encontra exatamente no contexto, no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão do Monte, quando ele diz que alegrai-vos quando vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Eles sofrendo aquilo ali, aí a palavra que
é uma palavra de promessa de sofrimento, em acontecendo, faz eles saltarem de alegria. E aí, muitas vezes, nós, ao invés de se alegrar com a perseguição que vem sobre nós, nós queremos brigar ou qualquer outra coisa, esquecendo-se dessa palavra do Senhor Jesus, que imediatamente lembraram Pedro e João. Pedro também encoraja seus leitores, dizendo que quando sofrem, estão compartilhando dos sofrimentos do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, vai lá, logo a gente vai ter a exposição, o pastor Alex vai fazer a exposição da carta de Pedro, né? Então, em 1 Pedro 4, 13, nós temos, ó. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Essa temática, co-participante dos sofrimentos de Cristo, Paulo também chega a tocar nisso em Colossenses, quando ele diz que completa as aflições de Cristo. Isso porque a igreja é corpo de Cristo e tem como cabeça ele. O Senhor Jesus, no capítulo 16 de João, ele vai declarar isso, que inclusive odiarão aqueles que o seguem. Inclusive promete também que dirão todo mal e mentira contra eles. Então é totalmente normal ser perseguido, mentirem acerca de nós e até querer nos matar. Isso é totalmente normal, mas à medida em que for acontecendo isso, devemos nos alegrar com isso, porque isso traz a certeza que nós somos dele. A passagem mais estarrecedora do Novo Testamento acha-se em Colossenses 1:24, onde Paulo diz que se regozija no seu sofrimento, porque ele diz que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ele vai dizer, a favor do seu corpo, que é a igreja. Por amor à igreja de Cristo, o apóstolo Paulo não se importa com tudo o que ele sofre. Ele sofreu pouco, não foi o apóstolo Paulo? Só para lembrar desse sofrimento que foi, vamos aqui só rapidinho no 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que ele sofreu para completar essas aflições de Cristo, aqui no capítulo 11. Que nós vamos ter o seguinte: está aqui, a partir do versículo 21, do capítulo 11 de 2 Coríntios, olha aqui, ó. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, inclusive, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes furtivado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha a força da declaração do apóstolo Paulo aqui. Quando ele diz que preenche as aflições de Cristo na carne dele, a favor do seu corpo, que é a igreja, é isso aqui. Inclusive não se importando com a própria carne, apedrejamentos, fustigado com varas, açoites, e as questões naturais que acontecem, naufrágios, tudo isso. Aí tem uma coisa que pesa sobre ele todos os dias, que é a preocupação com todas as igrejas. E ainda tem um detalhe, ele não fala isso, mas subtende-se isso. O apóstolo Paulo se preocupava com cada eleito de Deus, porque ele chega inclusive a dizer, em Colossenses capítulo número 4, que devemos saber lidar com cada um líder, um apóstolo, um chanceler de Deus, um procurador de Cristo, que ele era. Ele, no caso, estando aqui com a Jaqueline, ele trataria e conversaria de uma forma, pregando a verdade, ensinando a verdade. Com o Igor, de outra forma. Com o Vicente, de outra forma. Com a irmã Lígia, de outra forma. Irmã Thalita, irmã Natália, Gabriel, todos com uma forma diferente, mas pregando a verdade. Porque ele procurava conhecer as ovelhas de Cristo o máximo possível e preocupado com cada igreja. É difícil hoje nós encontrarmos pastores nesse nível, mas um pastor tem que atingir e buscar esse nível. Eu fiquei muito feliz há um tempo atrás, antes do pastor Aldenor partir que eu digo, ir para outra igreja, quando eu tive uma conversa com um jovem e o desejo era ter o exercício pastoral acima de tudo, o cuidado pastoral acima de tudo, a preocupação com as ovelhas acima até mesmo de uma pompa teológica acima de tudo. E isso deve nos alegrar, porque assim procederam os grandes homens de Deus. Não é apenas a academia. O pastor, como já disse alguém um dia, ele tem que ter cheiro de ovelha. Se não tiver assim, não vale de nada o seu ministério. Ministério não é ministério de internet. Ministério não é internet de blogueiro. É de proximidade com as ovelhas. Muitos têm dificuldade com isso. Presbíteros têm dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Todos têm dificuldade com isso. Mas não é para ter. É para ter proximidade e conhecer bem as ovelhas. É também um pré-requisito. Vou aqui em digressão para mais uma vez esse assunto. Sei que a Betel tem amadurecido muito com a questão da escolha de presbíteros e diáconos. Mas um critério também que tem que se acontecer na eleição de presbítero e diácono é o tempo que ele tem na igreja. Principalmente nos dias de hoje, que nós não temos tantos tempos juntos assim, nós não lotamos mais os cultos de doutrina e oração, nós não lotamos tanto o EBD, nós não lotamos muitas vezes nem o culto público. Então, a dificuldade que há de se saber e conhecer o irmão é muito grande. Então, é necessário também que o irmão que vai exercer o oficialato conheça os irmãos. É algo extremamente necessário.
Então, como é que algo pode faltar ou restar dos sofrimentos de Cristo? Como é que pode faltar? Falta porque o já e ainda não exercido, o Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus continua o seu ministério. Lembra de uma temática que passou talvez despercebido, mas dita na transição de Lucas para Atos, dos apóstolos, na dobradiça do Novo Testamento, é que Cristo começou a fazer e a ensinar. Então, Cristo continua fazendo, continua ensinando, através de pastores mestres, que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, a levar a palavra correta aos corações de todos os irmãos. De todos os irmãos. Então, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos ajude a compreender tudo isso. Já são 12h05, já cumprimos com a questão da alegria aqui. No próximo domingo nós vamos falar sobre a paz, que acompanha também a alegria e que seria numa escala de cotejamento. Não é de ser tão assim, é uma questão filosófica de cotejamento, que paz é uma escala que também é muito atingida aqui no Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos orar agora? Vamos ficar de pé? Deus nosso Senhor Jesus, Deus Trino, obrigado, ó Pai, porque Tu nos ensina a cada dia e temos aprendido mais e mais a Tua palavra. E que a alegria, ó Pai, que permanece, não cessa, apesar das lutas, das provações, das dificuldades, das aflições, nós permanecemos felizes, porque o Teu Espírito assim, ó Pai amado, nos fez gerar o fruto, e o fruto nos dá alegria, a alegria de crer, a alegria, ó Pai amado, de receber o Evangelho, a alegria da comunhão, a alegria do partilhar o pão, a alegria, ó Pai amado, de compartilhar, inclusive das lutas que nós vencemos em o nome de Jesus. Ó Pai, que possamos exercer essa alegria com mais maestria, em nome de Jesus. Cuida de nós na sombra das Tuas asas. Amém, Senhor.